E se eu te dissesse que o sucesso financeiro tem menos a ver com a sua inteligência e muito mais a ver com o seu comportamento, e que por mais inteligente que você seja, se você não tiver o comportamento adequado, você pode ganhar muito dinheiro ao longo do tempo, mas pode inclusive ficar sem nada no final da vida. Inclusive, um gênio que não consegue controlar suas emoções pode se tornar um desastre financeiro. Já pessoas comuns, sem nenhuma educação financeira, são capazes de conquistar riqueza desde que tenha meia dúzia de habilidades comportamentais que não estão relacionadas aos métodos formais de medição de inteligência. Essa é a ideia principal por trás do livro A Psicologia Financeira, do autor Morgan Housel. Um livro que tem sido cada vez mais comentado e, na minha humilde opinião, vai mudar a sua forma de investir. Primeira ideia interessante do livro: saiba o que é suficiente. Tem uma frase do Sêneca, um filósofo estoico. Ele costumava dizer que os pobres são aqueles que precisam de muito. Ou seja, enquanto você precisa sempre de mais, por mais dinheiro que você tenha, você ainda não é rico. Você está pobre porque continuamente precisa de um fluxo de mais coisa chegando. Bom, se você está me assistindo pelo YouTube, você provavelmente tem dinheiro para viver, para ter comida, para beber um café, mas sempre parecemos querer mais. Mais poder, mais dinheiro, uma casa maior, mais roupas, carros bonitos. E sim, eu caio nessa armadilha também. E aproveitando o trocadilho sem graça, meu nome é Caio Siqueira, o investidor nômade. Eu comecei a investir porque eu percebi que o dinheiro que eu tinha na época não seria o suficiente para viajar e ainda ter dinheiro para viver uma aposentadoria tranquila. Particularmente, eu acho que viajar é uma das melhores coisas para se fazer na vida. E se você gosta disso também, já se inscreve no canal. Mas sério, precisamos perceber quando temos o suficiente. Isso evita que a gente coloque coisas importantes em risco. Tem algumas coisas que nunca valem a pena arriscar para ter mais dinheiro. Por exemplo, nossa reputação, nossa liberdade, nossa família, amigos, nossa felicidade. E a melhor maneira de garantir que podemos manter todas essas coisas é não arriscar nenhuma delas para ter mais do que precisamos quando já temos o suficiente. Segunda dica: keep calm, aporte sempre e deixe os juros compostos trabalharem. No livro O Almanaque de Naval Ravikant, o autor diz que quase todos os retornos à vida, seja na riqueza, relacionamentos ou comportamento, provém de juros compostos. É difícil ver alguém que está no topo do seu campo, seja YouTube, negócios, e identificar o caminho que eles levaram até lá. O que vemos é o resultado final, mas queremos esse resultado agora e não vemos todo o trabalho e anos que passaram para isso. Por exemplo, se você olhar para o Warren Buffett, ele começou a investir quando tinha perto de 10 anos. Bom, eu não sei o que você estava fazendo com 10 anos, mas eu não estava investindo. No máximo eu estava arrancando a tampa do dedão jogando bola na rua. E quando ele tinha 30, ele atingiu $1 milhão. Quando ele tinha 59, ele atingiu 3,8 bilhões de dólares. E agora ele vale mais de 100 bilhões de dólares. Mas se ele tivesse começado aos 20 ao invés de aos 10, isso poderia ter feito uma enorme diferença no quanto ele tem de patrimônio hoje. Muitas vezes olhamos para os resultados em vez de olhar para o efeito dos juros compostos que te fazem chegar lá. Se você pega a fórmula dos juros compostos, aquela que mostra que o seu montante final vai ser igual ao capital inicial vezes 1 mais a taxa de juros elevada ao período temporal. O único fator que é exponencial nessa conta realmente é o tempo. É ele que gera a maior diferença. Talvez você tenha pouco dinheiro para investir hoje. E logicamente, se você tem pouco dinheiro, você precisa de mais tempo para que o resultado venha acontecer. E não é que o dinheiro não seja importante. Quanto mais aportes você puder fazer, melhor. Inclusive, na minha opinião, você deveria concentrar mais em aumentar o valor desses aportes, que é o que realmente depende de você, porque juros, taxa de retorno, isso não depende muito. Depende de condições econômicas. E sobre o tempo, o único controle que você tem é começar a investir agora, para que você possa ver o tempo passar. Dica número 3. Planeje quando o plano não está indo como planejado. O Mike Tyson uma vez disse que todo mundo tem um plano até levar um soco na cara. Quando estamos fazendo planos para nossas vidas financeiras, devemos ter planos para que, se esses planos derem muito errado, devemos ter fundos de emergência.
Devemos ter como objetivo provavelmente 6 meses a 1 ano de despesas da sua subsistência, em caso das coisas darem errado. O que acontece se tiver uma recessão e você não puder retirar o seu dinheiro do mercado de ações? O que acontece se tiver uma crise imobiliária, por exemplo? Bem, a gente não quer ficar obcecado com todas as coisas negativas que podem acontecer no mundo. Então a gente tem que estruturar as nossas finanças de uma forma que ela seja inquebrável. Ou como o Nassim Taleb gosta de dizer, antifrágil. Dica número 4. Seja um piloto das suas finanças. Tem um velho ditado entre os pilotos que diz que ser piloto são horas e horas de tédio pontuadas por momentos de puro terror. A Bolsa de Valores não é e não deveria ser um cassino. Na Bolsa, você tem que ser um maratonista, manter a constância, assim você garante que chegará ao final e não vai ficar pelo caminho. Uma das dicas mais importantes: liberdade vem primeiro. Em 2016, eu mudei de local de trabalho e reencontrei um amigo que estudou comigo. Ele me apresentou várias ideias sobre economia e liberdade econômica. E de lá para cá eu me tornei um defensor da liberdade. E para mim, liberdade é fazer o que você quer, na hora que você quer, onde você quiser, com as pessoas que você quiser. Então, mesmo que você ame o seu trabalho agora, focar na construção da liberdade na sua vida é o que é realmente importante. E é por isso que eu comecei esse canal. Mesmo gostando muito do que eu faço hoje profissionalmente, é sempre bom ter um plano B. Dica número 5. Seja rico, não chamativo. Quando a maioria das pessoas diz que quer ser milionário, o que elas realmente querem dizer é que elas querem gastar 1 milhão. E o que é literalmente o oposto de ser milionário. Mas a maioria das pessoas julga seu sucesso com base em quanto dinheiro gastam. Quão chamativas são as coisas, mas o verdadeiro sucesso e a verdadeira riqueza são medidos em liberdade. Liberdade de tempo, liberdade financeira, liberdade geográfica. E para isso você precisa investir primeiro e adaptar o seu estilo de vida para viver com o restante. Pense que investir vai comprar a sua liberdade. Dica número 6. Menos ego, mais riqueza. Economizar dinheiro é a lacuna entre o seu ego e a sua renda. Então a riqueza é criada suprimindo o que você poderia comprar hoje para ter mais dinheiro e opções no futuro. Então não importa o quanto você ganha, você não pode realmente começar a construir a riqueza a menos que você possa praticar atrasar a sua gratificação. Eu digo isso pelo seguinte: nas redes sociais nem tudo é o que parece. Eu já tive contato com pessoas, advogados por exemplo, que tinham um puta de um carrão. Aí eu pensava, caramba, esse cara deve estar milionário. E depois, quando você vai conversar com a pessoa, você vê que não é bem isso. Aquilo é muito mais para impressionar, para construir uma narrativa do que de fato resultados sólidos. E no entanto, o pessoal faz isso porque sabe que dá certo. Dá seguidores, likes, alimenta o ego. Bom, cada um faz com o seu dinheiro o que bem entender, mas o ponto é que quando as pessoas olham para você, elas automaticamente pensam que você venceu na vida, te admiram mais, te dão mais atenção, só que isso pode te levar a poupar menos. E de nada adianta esperar o tempo passar se você não consegue poupar para investir. Lembrando que o dinheiro que você poupa hoje vale muito mais do que o dinheiro que você vai poupar no futuro. Afinal de contas, eu posso poupar hoje ao invés de começar daqui a 10 anos. São 10 anos de juros compostos agindo sobre esse dinheiro. Dica número 7. Durma à noite. Simplesmente não vale a pena perder o sono por causa dos investimentos. Investimentos não têm que ser complexos. Muitas pessoas ficam sobrecarregadas com as opções que existem quando se trata de investir. Ações, em fundos imobiliários, REITs, debentures, essa sopa de letrinhas acaba te imobilizando na hora de investir. Bom, vamos pensar em investimentos no exterior. Uma das maneiras mais simples de começar é abrir uma conta numa corretora, pode ser no Banco Inter, na Avenue, na Nomad ou qualquer outra, e começar a investir uma parcela em ETFs com baixa taxa de administração. Dá uma estudada no ETF VOO, que replica a cesta das 500 maiores ações americanas. Parece ser uma estratégia simplista demais para ser vencedora, mas quando falamos em mercados eficientes, como o mercado americano, 85% dos fundos de ações americanos não bateram o S&P na última década, até 2019. E se tem uma coisa que não vai te tirar o sono e que tem um risco muito baixo, eu espero que uma vantagem grande, é de se inscrever nesse canal.
Então, se você não se inscreveu ainda, clica aí no botão e a gente se vê em algum aeroporto por aí.